Fala, investidor, aqui é o Rafael Severo da Escola de Investidores e só antes, rapidinho, presta atenção nesse prédio aqui no fundo. Mas antes de eu te falar o que esse prédio tem a ver com esse vídeo de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu passado define o teu futuro, define quem você é hoje? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu quero te contar, na verdade, hoje a história de um rapaz chamado Andrew. Tá? Quem foi Andrew? Andrew foi um garoto nascido lá na Escócia, em 1835, numa época meio conturbada da humanidade, né? Ali na transição de métodos mais medievais, feudais, enfim, para a Revolução Industrial. E o pai dele, nesse período, era um tecelão manual e mantinha a família com os recursos provindos dessa renda, desse trabalho. E o que aconteceu foi que, com o advento da Revolução Industrial, né, as máquinas, enfim, e o fim do processo manual, o pai, quando isso chegou na Escócia, o pai dele perdeu o trabalho dele, perdeu a fonte de sustento da família e eles enfrentaram uma pobreza extrema. Né? O Andrew, ele sentiu na pele dele o que era fome, o que era escassez e o que era a falta de um trabalho, a falta do pai dele poder se virar e gerar um sustento digno para sua família. E ele prometeu para ele mesmo que iria transformar isso quando ele tivesse condições de se tornar um homem adulto e ajudar nessa situação. Nesse meio tempo, a família dele saiu lá da Escócia e veio parar aqui nos Estados Unidos, em Pittsburgh, tentando fugir da riqueza, só que eles chegaram aqui numa situação bastante parecida com a de lá. E o que aconteceu foi o seguinte: o Andrew ele teve a infância dele aqui, ela foi um pouco abreviada, e ele acabou indo trabalhar nas caldeiras de uma tecelagem, né? Para quem não sabe, o trabalho da caldeira era aquele trabalho do cara que fica alimentando o fogo da caldeira, 12 horas por dia ele fazia isso. Segundo relatos dele, ele chegava a ter pesadelos em função disso. E o mais incrível foi que ele não perdeu a consciência daquela promessa que ele fez para si mesmo lá atrás. E numa dessas intercorrências, nessas reviravoltas da vida, ele conseguiu um emprego numa empresa de telégrafo, lá em Pittsburgh. E ele era basicamente um office boy, né? Na época chamavam de mensageiro, enfim. E essa função dele fez com que ele conhecesse muitos homens bastante influentes, poderosos de Pittsburgh naquela época, entre eles o Thomas A. Scott. Né? Na época que ele conheceu o Thomas, ele inclusive já trabalhava, né, na função de profissional de telegrafia, enfim, e o Thomas viu que ele era um rapaz bem esperto, confiável, chamou ele para trabalhar como seu secretário. E a partir daí ele começou a ascender meteoricamente na sua carreira. Né? Ele ganhou a confiança de um cara que era nada mais nada menos do que o superintendente das ferrovias de Pittsburgh, um empresário, um investidor. E para vocês terem uma ideia, assim, hoje talvez um profissional de ferrovias daquela época equivalesse assim, a um acionista do Facebook, da Apple. Né? Enfim, as ferrovias eram o carro-chefe na época, ou talvez uma empresa de automotiva aí, né? E o telégrafo onde ele trabalhava talvez equivalesse a essas empresas de internet, as high-techs de hoje. Então ele foi trabalhar nesse negócio, ganhou a confiança desse homem e em 6 anos ele saiu de garoto de mensagens, de secretário do Thomas A. Scott para superintendente dessa ferrovia. Né? Ele teve o Thomas como seu mentor de negócios e o Thomas abriu para ele um novo mundo de possibilidades. Aí vocês vejam, né? Será que foi por acaso? Será que foi em função daquilo que ele mentalizou lá atrás, que ele desejava para ele, de transformar para sempre a sua realidade? Eu não sei, não tenho a resposta disso, né? Aí cada um com as suas crenças. Mas o que é interessante é que a partir daí, o Andrew, ele desenvolveu uma série de atividades empreendedoras. Ele, como superintendente dessa ferrovia, ele saiu de um salário mensal de $35 para um salário anual de $50 mil, mais ou menos, aos 30 anos já. Então foi uma ascensão bem rápida. Ali ele se transformou em investidor. E dentre os investimentos dele, ele tinha uma empresa de fabricação de pontes, a Keystone, se eu não me engano. E essa empresa foi a empresa que financiou a primeira ponte de aço nos Estados Unidos. Então esse cara, ele financiou o que veio a revolucionar a construção desse país. E o mais interessante é o seguinte: ele não se contentou simplesmente em construir as pontes, em financiar as pontes. Ele viu que isso era um negócio bastante inovador para a época, né? Eliminava uma série de dificuldades e de limitações que a gente tem na construção civil utilizando métodos mais convencionais, como concreto, etc. E ele trouxe para a mesa o aço,
que é um material leve, um material que permite a gente fazer prédios muito mais altos, nos permite criar uma arquitetura mais leve, com uma extensão maior, né? Tanto é que ele fez uma ponte que vencia um vão enorme, e tudo com aço. E baseado nessa tecnologia, ele viu que ali estava nascendo algo muito novo, muito importante para a indústria americana. Ele entrou de cabeça na indústria do aço, né, que foi uma indústria que revolucionou o país. Basicamente todas as grandes metrópoles que quando os Estados Unidos começou a crescer, a se industrializar, ele começou a virar um país mais urbano, né, recebeu muitos imigrantes, chegou a receber, eu estava vendo em 1903, algo em torno de 800, 700 mil imigrantes. E aqui em Nova York só esse número, né? É incrível. E aí o que acontece? Esse país teve que crescer muito rápido e o aço proporcionou isso. Uma obra com aço é muito rápida. E ele revolucionou tanto essa indústria que chegou no momento da vida dele, no momento dessa empresa dele, que atraiu a atenção de um grande investidor da época, que era o JP Morgan, que até hoje é o nome de um grande banco aqui americano. Aí o JP fez uma oferta irrecusável pro Andrew de adquirir a sua empresa, e ele pediu que o Andrew colocasse num papel por qual preço ele venderia aquela empresa, que era considerada a empresa mais bem sucedida da sua época, talvez hoje o que a gente tem aí na Apple, no Google, né? Então o Andrew ele fez uma proposta que ele achou que era ridiculamente alta, que jamais o JP Morgan ia aceitar, e para surpresa dele o JP Morgan aceitou, e ainda quando fez o shake hands lá com ele, né? Eles sacudiram, apertaram as mãos ali. O JP ainda falou para ele, ó, parabéns, a partir de hoje você é o homem mais rico do mundo. E essa venda ele fez por 480 milhões de dólares na época, né? O que hoje significaria algo em... aqui, chutando, tá, pessoal? Pelo que eu me lembro dos números, algo em torno de 300 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, o cara mais rico hoje, ele tem uma fortuna que gira em torno de 64 a 70 bilhões de dólares e que aí está entre os primeiros da lista da Forbes frequentemente, que é o Warren Buffett, e aí ele alterna com outros investidores, né? Então, para vocês terem uma ideia da dimensão da riqueza que esse cara alcançou. E ele era um menino nascido numa família pobre, na Escócia, e num país que passou pela Revolução Industrial, onde as pessoas perderam seu emprego e que aparentemente não tinha outra saída para ele a não ser tá fadado a ser um caldeireiro lá, um rapaz que ia passar o resto da vida em trabalhos pesados e insalubres, né? E agora falando do prédio aqui atrás, esse prédio foi um prédio que o Andrew Carnegie construiu. Ele passou, depois que ele vendeu a empresa dele, a maior parte da vida dele fazendo doações, fazendo filantropia. Ele já construiu mais de 2.500 bibliotecas públicas. Isso foi algo que ficou registrado na memória dele, que tinha um escocês que deixava ele ler na sua biblioteca, o que ajudou na educação dele, né? As pessoas não tinham necessariamente uma educação formal, mas ele teve acesso à literatura e ele quis retribuir isso para o mundo. E vejam o nível que ele retribuiu. Ele fez mais de 2.500 bibliotecas públicas, além de patrocinar universidades, hospitais públicos, entre outras iniciativas de filantropia. Esse aqui é o Music Hall do Andrew Carnegie, que foi uma das obras mais esplendorosas da época em que ele viveu. Enfim, era onde aconteciam os grandes shows, onde acontecia a arte, a high society da cidade frequentava aqui, mas também onde surgiram e afloraram grandes artistas do subúrbio de Nova York, dos Estados Unidos, enfim, de regiões mais afastadas. Muita gente brilhou nesses palcos aqui. Então, se você acha que o seu passado define o seu futuro, pensa bem, lembra da história do Andrew Carnegie. Eu adoro estudar essas histórias de pessoas que se tornaram líderes em suas áreas. Eu te recomendo a fazer o mesmo, é inspirador, e quem sabe você não é o próximo a se tornar um líder e a inspirar os outros mundo afora. Então, se você curtiu essa história, clica aqui embaixo, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, ajuda a espalhar essa mensagem que é muito bacana de empreendedorismo, de ousadia, de investimento, enfim, de tudo isso. Ajuda a espalhar essa palavra, tá? E não te esquece, o meu compromisso aqui é com a tua liberdade financeira, com a tua educação financeira e com a revolução da construção civil no Brasil. Fica ligado e até o próximo vídeo. Um abraço!